Nós vamos continuar a exposição do livro de Hebreus. Chegamos nos versículos 24 a 26. Eu vou expor 3 versículos hoje. Hebreus 11, versículos 24 a 26. Quantos têm o texto santo? Ergam-no. Ótimo, essa é a palavra de Deus, a palavra, a bússola, o único livro escrito para toda a humanidade. Nenhum outro livro foi escrito para todo ser humano. Só este livro aqui que está nas tuas mãos. Eu queria dar crédito ao expositor. Basicamente, eu traduzi essa exposição, não é de minha autoria. Mudei poucas coisas e traduzi e cortei muito para não ficar muito longo. Já vai ser um tanto mais longo do que de costume, porque é difícil. Mas o crédito é do bispo anglicano J.C. Ryle. Foi ele que expôs o texto, eu queria dar a ele o crédito, como é direito. O texto está em Hebreus 11, como disse, do versículo 24 em diante. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado neto de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou a vergonha por Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pai querido, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. O texto é facilmente dividido em 4 partes. Na primeira parte, nós temos aí o que Moisés desistiu, o que ele recusou. Na segunda parte do texto, nós vemos o que ele abraçou, quais foram as suas escolhas. Na terceira parte do texto, vemos o que motivou, qual foi o princípio que moveu Moisés, por que ele tomou a decisão de recusar algumas coisas e abraçar outras. Por último, em quarto lugar, nós vamos tirar algumas lições práticas para as nossas vidas. Na primeira parte, nós vemos que Moisés recusou ou desistiu 3 coisas. Ele recusou, está aí no teu esboço. Quantos têm um esboço que eu produzi bem simples? O esboço está aí atrás do informativo. Tem 3 áreas ali para você preencher. Ele recusou, ele desistiu de posição social e grandeza. Ele recusou prazer e ele recusou riqueza. Ele deu as costas para essas 3 coisas. A primeira delas, posição social e grandeza. Moisés, vocês lembram e sabem, filho da filha de Faraó, isso está em Êxodo 2, 5 a 10, provavelmente era a princesa Hatshepsut, filha de Amós I, fundador da 18ª dinastia dos egípcios. Essa moça foi utilizada para preservar a vida de Moisés e para mantê-lo financeiramente, manter a sua família financeiramente. Por certo, o parentesco com o Faraó daria uma posição destacadíssima ao jovem Moisés. Se ele não se tornasse Faraó, com certeza, um dos principais da terra do Egito, ele seria. Posição social, poder, cargo elevado, honra, títulos, nobreza, tudo isso estava ao alcance do jovem Moisés. E é isso, ou essas coisas, que muitos de nós lutamos para obter: ser alguém na vida, ser alguém admirado, ser alguém respeitado, subir na escala social, acrescentar um título ao nome, doutor, reverendo. São as coisas que muitos sacrificam a vida para ter. Moisés desprezou. Moisés deu as costas para a grandeza. Ele também recusou prazer. O texto diz os prazeres transitórios, as alegrias transitórias. Lembrem, o Egito era palco e lar de artistas, morada de homens cultos, instância de
todas as pessoas com sabedoria, em habilidades e ciências, nada que pudesse satisfazer os desejos da carne não estavam presentes no império, no maior e principal império da época. Pensem quão grande deveria ser essa tentação ao jovem Moisés. Prazer é o tipo da coisa que a maioria das pessoas vivem para. Às vezes, talvez, nós possamos discordar do tipo de prazer que estamos atrás, mas a maioria de nós está atrás de algum tipo de prazer, prazer nos feriados, prazer em ser independente dos pais. Muitos jovens buscam esse tipo de contentamento, prazer e conforto em se aposentar bem, prazer nas emoções da política, prazer sensual. A maioria de nós busca um tipo de prazer e satisfação. Todos esses prazeres estavam à disposição de Moisés. Moisés poderia ter tantas mulheres, tantas modelos, quantas ele quisesse. Moisés poderia ter tantos escravos à sua disposição, quantos ele quisesse. Mas ele abandonou, ele deu as costas. Moisés recusou riquezas, os tesouros do Egito, diz o texto. O que seriam esses tesouros do Egito? Isso é uma forma de expressar riquezas ilimitadas. É uma fortuna que estava disponível a ele, incalculável. Muito desta riqueza, muito desse dinheiro ainda está de pé. As pirâmides estão até hoje em pé. Os obeliscos, os templos e as estátuas são testemunhas vivas de uma riqueza indescritível, que é para além da nossa capacidade de mensurar. As ruínas de Karnak, as ruínas de Luxor, as ruínas de Dendera e muitas outras grandes ruínas de templos e de palácios estão de pé até hoje. Elas testificam para nós que o homem que abandonou as riquezas do Egito, abandonou uma quantidade de recursos que é para além da nossa capacidade de mensurar. Quão grande deve ter sido essa tentação para o jovem? O dinheiro, o amor ao dinheiro, é o principal tentáculo que dificulta seguir a Deus. Jesus disse que ou você ama a Deus ou ama o dinheiro, não há como amar ambos. Então o poder de Mamon, sem dúvida nenhuma, é muito grande. A posse de dinheiro tende a esconder defeitos, encobrir falhas, vestir um homem de virtudes. As pessoas geralmente visitam muito mais a você se você for rico do que se você for pobre. Moisés, entretanto, deu as costas para toda a riqueza do Egito. Observe então as três coisas que Moisés recusou: posição social ou grandeza, prazer e riqueza. Moisés fez isso de forma deliberada. Ele não recusou isso no ímpeto da juventude, não. Moisés tinha 40 anos, ele estava na plenitude da sabedoria quando ele fez isso. Ele não era um retardado mental ou um idiota, ao contrário. A Bíblia diz que ele tinha um grande poder intelectual. Em Atos 7:22, nós vemos que Moisés foi, abre aspas, educado em toda a ciência dos egípcios, fecha aspas. Moisés não era um tolo que tomou uma decisão de supetão para abandonar essas coisas. Não, não. Moisés tomou essa decisão fria e calculadamente. Julgue você se eu não estou certo em dizer que o sacrifício de abandonar essas coisas foi o maior sacrifício feito por um mortal. Outros homens recusam muitas coisas, mas nenhum deles recusou tanto quanto Moisés. Mas Moisés não apenas recusou e abandonou, ele também fez escolhas, ele abraçou coisas.
E as escolhas que Moisés fez nos assustam, porque elas parecem ser translocadas. Ele fez 3 escolhas. Ele escolheu sofrimento e aflição, ele escolheu a companhia de um povo desprezado, e ele escolheu vergonha e escárnio. O texto diz que ele preferiu ser maltratado. Moisés deixou as facilidades e o conforto da corte de Faraó e tomou parte com um povo desprezado. Eles eram escravos, perseguidos, objetos de desconfiança, de suspeita e de ódio. Qualquer um que tentasse favorecer esse grupo, com certeza ia provar um pouco do cálice amargo que eles provavam diariamente. De modo geral, nós tentamos evitar de toda forma sofrimento e dores, é ou não é? De modo geral, carne e sangue recua diante da dor. Isso é instintual. Nós tentamos de todas as formas evitar sofrimento, óbvio, e abraçar aquilo que for menos dolorido. Se 2 modos de ação estão diante de nós, se 2 escolhas que são verdadeiras e boas, geralmente nós tendemos a escolher aquilo que nos cause menos dor. Todos fazemos isso. Mas Moisés, ao contrário, escolheu o sofrimento. Ele preferiu, ele buscou o sofrimento. Em segundo lugar, ligado ao sofrimento, ele buscou uma companhia de pessoas desprezadas. Lembrem, Moisés cresceu em uma sociedade de sábios e grandes, entre os quais ele foi educado. Moisés foi educado na Universidade do Cairo. Era o topo que havia, era o Harvard de hoje, era o Oxford de hoje. Foi lá que ele foi treinado. A ciência e a educação que ele recebeu era a mais fina da época. Até hoje não se sabe, isso não está no meu script, mas eu acho interessantíssimo. Até hoje não se sabe como que eles conseguiram alinhar as pirâmides com os astros. Uma ciência espetacular. Até hoje a ciência, a medicina avançou estupidamente e não se consegue mumificar corpos como os egípcios conseguiam. Então nós estamos diante de uma ciência, de um conhecimento estúpido. Era neste meio que Moisés circulava com desembaraço e com tranquilidade. Mas ele escolheu se unir a um grupo de pessoas ignorantes, iletradas, que não sabiam ler ou escrever. Ele que vivera desde a infância no palácio, desceu para a cortiça. Ele deixou a posição elevada de riqueza e luxo e lançou a sua sorte com homens pobres, servos, criados, párias, incultos, oprimidos, destituídos, aflitos, atormentados, trabalhadores de olaria. Quão estranha foi essa escolha. Falando de uma forma geral, nós às vezes queremos ajudar quem está aflito, mas tomar o lugar do aflito muito dificilmente fazemos. É ou não é? Queremos às vezes nos condoemos com quem está sofrendo, mas tomarmos o lugar de quem está sofrendo, muito raramente. Imagina aqui um homem que transita na Bolsa de Valores de São Paulo, foi criado nesse meio, e lá viveu em grande riqueza. Imagina um homem desse, que tem milhões e milhões na conta, resolver se mudar aqui para o norte, morar no Pará, na Cidade Nova 10, não sei se existe esse número de Cidade Nova, é onde a invasão ainda não encontrou água, ainda não encontrou esgoto, onde não tem luz. Imagina um homem desse morando em uma situação dessa, sem lançar mão dos seus recursos. Imagina a descida que ele, um homem culto, morando em meio de pessoas que nada sabem e têm necessidades as mais variadas. Essa descida é menor, muito menor do que a descida que Moisés fez. Escolheu isso. Ele escolheu também, em terceiro lugar,
a zombaria e o escárnio. Muitas das vezes é mais fácil enfrentar um canhão, enfrentar um tiro, do que enfrentar a zombaria e o escárnio. Lembrem que os colegas de Moisés, os príncipes da corte, devem ter dito: tu estás perdendo o juízo, ficaste louco. O que é que aconteceu contigo? Vais deixar a nossa companhia para se unir à plebe? Quem quer ser motivo de riso? Quem quer ser motivo de piada? Ser ridicularizado, escarnecido? Quem quer? Quem quer ser considerado fraco e tolo? Quem quer ser tido por nécio e imbecil, um idiota? Não há grandiosidade nenhuma nisso. É o que Moisés fez. Moisés viu o vexame e o escárnio e escolheu a vergonha. Então, estas foram as coisas que Moisés escolheu. Escolheu a aflição, escolheu a companhia de um povo desprezado e escolheu a zombaria. Note, repito, Moisés não era um homem simplório. Ele não estava no final da vida para morrer, com 100 anos sem esperança, e escolheu. Ele estava na flor da vida. Ele estava no auge da força, quando ele fez tal escolha. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso em palavras e obras. Mesmo assim, Moisés escolheu voluntariamente este caminho. Ele não foi obrigado a escolher, ninguém o forçou a escolher. Ninguém o compeliu a tomar esse rumo. As coisas que Moisés escolheu e desprezou, ele as fez por vontade própria. Moisés as buscou, elas não buscaram a ele. Tudo que ele fez foi de livre escolha. Então, julgue se uma escolha dessa não é espetacular, um tanto quanto translocada, talvez. Então, à luz dessas recusas e dessas escolhas, cabe a pergunta: o que moveu Moisés? O que cargas d'água levou Moisés a recusar o que ele recusou e a abraçar o que ele abraçou? Recusar normalmente aquilo que é bom, soa estranho, não é a maneira normal do homem agir. As escolhas de Moisés exigem algum tipo de explicação. Como podíamos elucidar isso? Se você não prestou atenção para nada do que eu disse, preste atenção, porque eu vou dizer agora. Eu parafraseei isso aqui. Mas Moisés fez as escolhas que fez e abandonou o palácio como abandonou, porque ele enxergou que toda a riqueza, que todos os prazeres, que todo o poder que estavam à disposição deles eram transitórios e misturados com pecado. Ele viu isso claramente. Tudo aquilo, toda a curtição que ele poderia ter, era rápido, seria efêmero à luz da eternidade. E ele viu que tudo aquilo estava em um pacote enrolado com muito pecado. Ele entendeu claramente que a vida dele, a vida de Fausto, de luxo, de alegrias, de distrações, de poder, de riquezas, não agradavam a Deus. Moisés teve fé, ele confiou no Deus dos seus antepassados, cujos pais disseram para ele que tipo de vida era agradável a Deus. E por causa disso, ele fez as escolhas que fez. Ele abandonou a tudo e a todos e se expôs à vergonha. E não estava ele certo em tomar as decisões que tomou? Apesar de morto, Moisés ainda fala. Estamos estudando ele hoje, sei lá, 1800 anos depois, 1500 anos depois, estamos estudando a vida dele. Nós conhecemos o nome dele, alguns de nós
deu o nome dele aos nossos filhos. Alguns de nós o honra, o tem como sábio, enquanto que nós mal sabemos o nome, tentamos dizer o nome do faraó aqui, um nome um tanto esdrúxulo, que nenhum de nós dá para filho honra. Os palácios estão em ruínas, Moisés está de pé. As escolhas de Moisés, que na época pareciam loucas e abestalhadas, se mostraram certeiras, porque ele escolheu a Deus. Por último, quais são as lições práticas que nós podemos tirar da vida de Moisés? Em primeiro lugar, talvez a mais importante lição, é que se você foi salvo, você precisa escolher como Moisés. Você precisa escolher Deus ao invés do mundo. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. O político não precisa renunciar ao seu cargo, o homem rico às suas riquezas, aquele que perseguiu títulos e obteve desprezá-los. Não. Mas todas as vezes que essas coisas se confrontarem ou forem colocadas como obstáculo para você servir a Deus, você precisa renunciá-las. Você precisa dizer não, como Moisés disse não. Seja qual for a sua posição social nesta vida, você precisa dizer que Deus é mais importante, colocando em risco posição, trabalho, negócios, o que quer que seja. É o que Moisés fez. Existe um tipo de cristianismo comum e mundano hoje em dia, o qual as pessoas querem crer em Cristo, mas não querem ofender ninguém. É o politicamente correto. Não posso correr riscos no colégio, porque senão eu vou ser mal visto. O que é que os meus colegas universitários vão pensar de mim se eu tomar uma posição dessa? Eu vou ser tido como tonto, como tolo, se eu disser que eu não concordo com isso, ou eu não aprovo aquilo. E aí vocês colocam nos pingos, o que quer que seja, aquelas situações que colocam você debaixo de pressão. Todos nós sentimos pressão quando estamos no mundo. Se não, se está tudo normal, você já é do mundo, você já fez a escolha pelo mundo. Se você não é do mundo, você vai experimentar pressão com seu vizinho que não é crente, com seu colega. A questão, então, resume-se a isso. Você deseja que a sua alma seja salva? Então você precisa escolher a quem servirá. Você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Você tem que se separar. Você precisa suportar a zombaria, problemas e oposição. Você precisa escolher como Moisés escolheu, olhando para frente, contemplando o galardão. Em segundo lugar, uma outra lição prática que nós podemos obter da vida de Moisés é a importância da fé. A fé foi a mola propulsora. Ele creu na palavra de Deus. Ele acreditou na palavra de Deus. Ele acreditou que aquilo que seus pais ensinaram a ele que era certo, era de fato certo. E aquilo que os seus pais ensinaram que era errado, era de fato errado. Você crê assim? Você crê na palavra de Deus? Hoje, nós temos uma vantagem enorme se compararmos a nossa situação com a dele. Porque hoje nós temos a palavra de Deus nas mãos. Moisés não tinha. Moisés tinha apenas o ensinamento da sua mãe e do seu pai, eu imagino muito mais da mãe, porque o pai tinha que trabalhar horas a fio. Então tudo que Moisés, ou quase tudo que Moisés aprendeu, ele aprendeu no colo da sua mãe, e depois junior, quando ele deve ter sido transferido para o palácio, tudo que ele pegou em casa, e ele absorveu em casa. E me veio um paralelo de José. José,
Antes de lei, antes de Moisés, antes de tudo, tudo que Moisés tinha foi o que ele aprendeu em casa. E isso fez dele um homem reto. Hoje, nós temos a palavra do Senhor disponível nas nossas mãos para obedecê-la e honrá-la. E o cristianismo barato, o cristianismo gospel, que é pregado politicamente correto, deve ser recusado por todos nós que cremos na palavra de Deus. Um homem irá tão longe quanto puder crer, e não além disso. O tamanho da tua fé vai ser aquilo que vai te levar a crer, a fazer e a obedecer. Moisés creu e agiu em cima de suas crenças. A tua paz, o teu zelo por Deus vai ser do tamanho da tua fé. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado neto de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir das alegrias transitórias do pecado, porque considerou passar vergonha, eu estou parafraseando, ele considerou passar vergonha por causa de Cristo, uma maior riqueza do que todos os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você considera passar vergonha por causa de Cristo maior do que o aprovo dos seus colegas? Eu espero que sim. Em nome de Jesus. Amém.